Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dando continuidade às nossas aulas de biologia e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a doença celíaca. O que quer dizer a doença celíaca? Ela é uma doença, basicamente, e muita gente pergunta, isso cai em vestibular, professor? Lógico que cai, de uma forma diferenciada, já que é muito conhecida atualmente a doença celíaca. Eu queria que vocês primeiro soubessem o que é, e a partir disso a gente vai entender algumas outras funcionamento ou estrutura do próprio corpo, tá? Então, quando você pensa em doença celíaca, você tem que lembrar, sempre associar o que? A trigo, amido. Então, por isso que muitos alimentos, eles vêm lá identificados a presença ou não de amido, justamente porque o indivíduo que tem essa doença celíaca, ele não pode se alimentar. Por muito tempo, os indivíduos tinham a doença e não sabiam que tinham a doença. Ora, então você vai perguntar hoje, como é que hoje eu identifico? Primeiro passo, do ponto de vista médico, existe um código para dizer aquele indivíduo tem doença celíaca, que a gente chama de CID-10K90.0. Ora, é um código internacional para que todos, independente do país, da língua e da formação médica, eles sabem que aquela doença é uma doença celíaca. Por quê? Primeiro passo é lembrar para vocês que é uma condição autoimune, né? Exagerada a presença do glúten ou não. Mais interessante, claro, você vai perguntar, o glúten é uma proteína encontrada onde? Em cereais de trigo, no centeio e na cevada e no malte. Então, para quem bebe muitas vezes, né, uma cerveja ou um tipo de bebida que é baseado ou no trigo, ou no centeio, na cevada e até no malte, ele começa a ter efeitos, né? Aparentemente são efeitos de estufar, tá? Mas é importante lembrar que esses indivíduos que têm essa alimentação e não sabem disso, começam a ter alguns sintomas. O primeiro deles é diarreia. Ora, todo mundo sabe que é diarreia. Pode levar com o tempo a anemia, a perda de peso, osteoporose, câncer e até déficit para criança. A criança não bebe, mas ela come pão e come outros alimentos que tenham, de certa forma, o que é a presença desse glúten, que é no fundo uma proteína. E aí você vai falar assim para mim, professor, bom, como é que eu resolvo isso? Simples, né? Você tem que retirar, de certa forma, o quê? A presença da proteína do glúten dos seus alimentos. Então existem alimentos especiais. Aí sim, após o diagnóstico do médico, ele pode dizer, você tem essa doença e você tem que começar a evitar isso. Muitas vezes isso passa batido por muito tempo. Só vai se perceber quando a criança, um pouco mais velha, começa a sentir-se incomodada pela ausência, ou melhor, pela presença da proteína, mas com problemas relacionados. Algumas vezes você identifica, acha algo que não fez bem, não comeu e assim por diante. Mas essa doença é chamada enteropatia sensível ao glúten. É um distúrbio que afeta o intestino delgado. Ora, nós sabemos que tem o estômago, o intestino delgado, o grosso e outras estruturas do sistema digestório da gente, o caminho do sistema digestório, tá? O que faz essa doença? Primeira característica, ela atrofia a mucosa do intestino. Então o intestino tem uma capacidade muito grande, através das suas mucosas, que vão o quê? Vão sendo simplesmente atrofiando. Então, difícil absorção. Porque é no intestino, para quem não sabe, o maior volume, a maior quantidade de o quê? De absorção de nutrientes, de sais minerais e de água. Bom, então a sensação comparativamente, aí vocês estão vendo nesse desenho, nesse esquema, como é o que tem a doença celíaca e qual que tem o chamado intestino delgado normal, tá? Ora, o que faz você ficar com características ou com sintomas, a gente diz que é o inchaço e a diarreia. Muitas vezes você fala, eu comi uma coisa que não fez bem, eu estou comendo uma coisa que me estufou, né? E você acaba não relacionando uma coisa com a outra. Ora, só posso quando eu tenho um diagnóstico clínico que ele vai analisar o que está acontecendo. A partir da análise, ele vai buscar o quê? Como comprovar que você tem o quê? Uma doença celíaca. Bom, e claro,
Chega lá a Mariazinha, a Pedrita, o José, o Coelho, fala assim, olha, intolerância ao glúten e doença celíaca são as mesmas coisas? Não, não são as mesmas coisas, são coisas diferentes, são problemas diferentes. O primeiro lembrar que a sensibilidade ao glúten pode ter sintomas muito semelhantes, mas como dor abdominal e um certo cansaço, por falta de absorção muitas vezes do que? Desse glúten. E quando você tem sensibilidade ao glúten, não danifica o intestino, tá? Então, olha só, que a sensibilidade ao glúten, o intestino está normal e não há o quê? Não há a danificação desse intestino delgado. Mas tem um outro detalhe importante, que é justamente, ele vai ter não tem uma relação direta com o sistema imunológico. Lembra que a doença celíaca tem uma ação no sistema imunológico e, obviamente, isso faz com que intolerância ao glúten é apenas uma questão da dieta sem glúten. Virou moda ou não virou moda? Não sei, mas havendo uma suspeita, a gente tem que buscar entender por que você ou tem doença celíaca ou tem uma intolerância ao glúten e que obviamente vai te obrigar a ter uma dieta diferente do considerado normal, já que o glúten está em muitos dos alimentos que nós consumimos diariamente e obviamente você não pode ficar tendo inchaço, diarreia, entre os sintomas que são incômodos a princípio, mas que pode levar a causas piores que a gente não deseja para ninguém, tá? Bom, só para esclarecer, glúten é uma proteína grande, tá? Formada por duas proteínas menores. É mais ou menos como um quebra-cabeça. Cada proteína é encaixada por quebra-cabeças, né? Que são ou muitas vezes proteínas menores. Essas proteínas menores são formadas por aminoácidos e assim por diante. No caso aqui, né, o glúten é a gliadina e glutenina. São nomes difíceis, mas que é para saber que ela não é uma proteína tão grande, mas o suficientemente grande para interferir no seu sistema imunológico. Onde eu encontro? Em cereais, né? Muitas vezes no trigo, caso centeio, cevada e malte. Então, quando você faz a fermentação do pão, né? Quando nós fermentamos o pão, e o pão fermentado é aquele em que o glúten vai liberar nesse processo de fermentação gases como o CO2. O CO2 ele cria um espaço, né, dentro do interior da massa, no caso, e esses gases CO2, ou este gás CO2, ele acaba o quê? Ocupando esse espaço, porque faz o pão crescer. Então, muitas vezes, você produz o pão, faz todo aquele processo de preparação do pão, deixa um tempo ele fermentar, e a partir dessa fermentação que você vai lá colocar no forno para o quê? Para poder ficar pronto para ser comido ou cozinhar. É bom para o pão? Sim, porque uniformiza todo o aquecimento desse pão, mas mantém o volume e faz a manutenção do uniforme. Então, quando o pão é mal fermentado, ele acaba o quê? Ele acaba não sendo um bom pão para ser comido. Olha, então os padeiros, as pessoas que são entendidas, especialistas em pães, foram buscando alternativas dos nossos ancestrais, de outros povos, como fazer pães sem esse glúten e ao mesmo tempo que não seja tão fermentado quanto a gente está acostumado na nossa modernidade atual, tá? Agora, como é que você pode dizer que o indivíduo tem a doença celíaca? Primeiro, por sintomas. Então, sintomas são importantes para te levar a fazer o diagnóstico. Diarreia nós já falamos, prisão de ventre, perda de peso, anemia, sensação de estufamento, cólica, desconforto abdominal, que começa na infância e obviamente se prossegue na fase adulta. Criança, muitas vezes você não leva muito em conta. Uma mãe, um pai ou uma família que seja mais atenciosa, mais preocupada, ela pode muitas vezes falar para o médico, para o pediatra, e o médico acaba suspeitando, não sempre, mas suspeitando que ele tem algum tipo de problema e obviamente tem que ser resolvido. Bom, o diagnóstico seguro, obviamente, para a doença celíaca é justamente fazer uma análise sanguínea para as dosagens, né, de anticorpos que vão analisar o quê? Se esses anticorpos estão relacionados com o glúten.
Então isso é um diagnóstico laboratorial, diferente do que de analisar os sintomas. Então é muito importante, na hora dos seus estudos, diferenciar na sua cabecinha o que é um sintoma e o que é diagnóstico. A partir do diagnóstico que foi levado via sintomas, é que você vai poder dizer o quê? Que aquele indivíduo tem o quê? Tem a doença celíaca. Agora, existe um processo mais extremo, que é a biópsia do intestino. O que a biópsia faz? Ele vai observar que existe uma inflamação e uma atrofia das vilosidades. Para quem já estudou o sistema digestório, sabe muito bem que o intestino é formado por muitas vilosidades. Isso amplia a superfície de absorção. Então, se você tem poucas vilosidades, alguma coisa acontece no seu intestino, que tem que ser estudado e buscar alternativas para que não haja não há cura, porque a doença celíaca não tem cura, mas atenue os problemas da doença celíaca em você, indivíduo, tá bom? O tratamento básico é retirar da dieta alimentos que contêm glúten, responsáveis e que controlam o glúten. Responsáveis em desencadear esta inflamação. Importante, muito importante. Quando você retira o glúten, retira essa proteína da sua dieta, ela vai o quê? Parar de estimular a inflamação, que desencadeia e pode te levar à morte ou sequelas gravíssimas, tá? Bom, aqui tem o que? Intestino delgado, e você observa o intestino saudável, cheio de vilosidades, e do lado direito, o que? A doença celíaca, obviamente com poucas, vamos dizer assim, vilosidades. Então, somente você pode fazer a biópsia. E muito importante, só para abrir um parênteses assim, quando você faz uma biópsia, você está fazendo o quê? Coletando um tecido, coletando uma célula de alguém vivo. Quando você faz uma necrópsia, tá? Eu quero diferenciar, aproveitar o embalo. Necrópsia é quando o indivíduo morreu, né? E você vai retirar um tecido, uma célula, para analisar do que ele morreu. A autópsia existe, é falado, é usado, mas não é o correto. Tá alto nele mesmo. Biópsia no ser vivo, células, tecidos que vão ser analisados, ou necrópsia, né, que é justamente aqueles indígenas que morreram e você vai descobrir do que eles podem morrer. Tá bom? Vamos fazer um pouquinho de exercício que você pode, de repente, estar no seu vestibular. E eu ando pensando que sim, eles podem entrar no vestibular, porque dentro da cultura geral da biologia, eles acabam exigindo um conhecimento um pouco mais amplo, que a gente fala de proteína, a gente fala de sistema digestivo, a gente fala de inflamação, a gente fala de códigos médicos, que são importantes para qualquer um de nós, mesmo a gente não sendo um especialista nisso, tá bom? Questões. Vamos pensar nas questões. Que questão poderia cair, por exemplo? Normalmente são questões longas de entendimento vasto. Vamos ler com vocês. A doença celíaca é uma doença autoimune, nós já sabemos isso, desencadeia pela ingestão de cereais que contêm glúten por indivíduos geneticamente predispostos. Então, existe uma questão genética predispondo a você ter esse problema. Além do consumo de glúten e da suscetibilidade genética, é também necessária a presença de fatores imunológicos. Lembra que o fator imunológico é justamente o quê? As nossas defesas. Então, quando o indivíduo tem anticorpos, significa que ele tem o quê? Ele tem a presença dos antígenos. O sistema imunológico tem uma memória imunitária, por qualquer motivo que seja. E aí, claro, é uma coisa interna, intrínseca e externa, extrínseca. Por isso que os fatores ambientais podem, não é que vão, podem, associados aos fatores internos, causar problemas e que a doença se expresse. Nenhuma doença se expressa sozinho sem porquê. Ela precisa ter o estímulo interno e o estímulo externo. A partir disso, você pode ter o quê? Uma resposta boa ou ruim. Então, saber só a genética, saber só o chamado código genético, não garante a saúde do indivíduo, como não garante a doença dele. O fator externo, o estilo de vida, acabam ajudando nisso. Atualmente, não há dúvida que a doença celíaca é uma afecção mais comum no Brasil.
e do que previamente se supunha, porque não tinha diagnóstico. Muito bem. Ocorre em outras partes do mundo? Pode. Pode permanecer sem diagnóstico? Pode, por um longo período, tá? Porque as pessoas acabam não associando a diarreia, o inchaço com a doença celíaca. Muito bem. Ele pergunta, qual é a alternativa incorreta? Não a correta, a incorreta. Vamos lá. Na letra A, as crianças podem apresentar diarreia crônica, gases, redução da atividade dos músculos por falta de energia, irritabilidade, vômito, falta de apetite, sendo que nos casos de grave má absorção no intestino, ocorre desnutrição, podendo acarretar em diminuição do crescimento. Então a criança, mesmo comendo bastante, não absorve bastante. Logo, vai ser eliminada. Logo, se ela não absorve adequadamente, ela vai ter o quê? A desnutrição. A resposta está certa. Na doença celíaca latente, o indivíduo apresenta exames laboratórios positivos, porém, a biópsia intestinal é normal, sejam sem manifestações da doença. Também está correta. O tratamento da doença celíaca é essencialmente através de controle da dieta, consistindo em retirar total do glúten da alimentação, durante toda a vida, tanto para indivíduos sintomáticos quanto com os indivíduos assintomáticos. Aí eu só posso dizer se ele é sintomático ou não, se tiver o quê? Aqueles sintomas que eu citei para vocês. Mas quando eu tenho sintomas mais graves, obviamente eles são facilitadores. Então o sintoma é um facilitador que está acontecendo alguma coisa e aí leva aos exames e leva ao quê? Ao diagnóstico. Muito bem. Tá certo. Em substituição ao glúten presente no trigo, centeio, cevada, malte, é possível utilizar o milho, farinha de milho, amido de milho, fubá, aveia, arroz, farinha de arroz, batata, fécula de batata, mandioca, farinha de mandioca e polvilho e farinha de araruta. Muito comum no Brasil. Agora, quem pode ajudar isso, além do médico, é justamente a nutricionista, que vai interferir na sua dieta, orientando o que você pode fazer e comer com melhores condições. Na indústria de alimentos, isso é possível fazer, né? Isso é possível fazer? É possível quando se produz lá os pães. Então, essa resposta, apesar de tudo, não vamos esquecer que nós estamos falando besteira. Então, a resposta nos leva a achar que está certa e está errada. Por quê? Quando você vê trigo, centeio, cevada, é possível utilizar com milho, alguns desses como arroz, batata e entre outros, também tem glúten. Afinal, é uma característica vegetal de muitos cereais e muitos raízes ou tubérculos ou assim por diante. Tá bom? Então essa resposta nos induz ao erro. Tá? A gente fala de um jeito achando que está certo, mas a resposta é errada e que tem que ser assinalada é a resposta D de dado. Vamos olhar aí só para fechar. Doença celíaca é uma doença que causa inflamação das camadas da parede do intestino delgado, provocando má absorção de nutrientes. Absolutamente certa e não tem menor dúvida. Muito bem. Vamos para a segunda questão. Doença celíaca é causada pela intolerância de glúten, uma proteína encontrada no trigo, aveia, cevada, centeio e seus derivados. Isso se encaixa naquela questão anterior que eu falei para vocês. Os principais sintomas da condição são dor abdominal, diarreia e flatulência. Você não sabe o que é flatulência? É o gás que você elimina pelo intestino, tá? O famoso pum, tá? Muito bem. A doença celíaca é uma condição crônica, autoimune, que afeta o intestino delgado de adultos, crianças, geneticamente predispostos. Então, você tem que ter uma genética. Como você vai perceber? Não pela genética, mas pelos sintomas, depois pelos exames do intestino, através das suas virosidades, como eu já falei. A doença causa atrofia da mucosa do intestino, causando prejuízo na absorção de nutrientes, sais minerais e água. A doença celíaca é diferente da sensibilidade do glúten à intolerância do trigo. Se você tem sensibilidade ao glúten, pode ter sintomas semelhantes aos do celíaca, como dor abdominal e cansaço. O contrário da doença celíaca, a sensibilidade ao glúten não danifica o intestino delgado. Isso você tem que guardar muito bem. Intolerância e doença celíaca.
Um causa a inflamação das vilosidades lá do intestino e outra não causa nenhum problema. Mas ambos têm o quê? Dificuldade, de certa forma, de absorção. Tá bom? Isso foi escrito por Barca em 2019. Muito bem. Ele pergunta aqui, em relação às informações contidas no texto e com base nos conhecimentos sobre sistemas digestório, é correto afirmar o quê? Vamos ver, aqui a resposta certa. É a imunização que desencadeia a doença celíaca e é inata, por isso a sua prevalência é tão elevada? Não tem nada a ver. Imunização desencadeia não. Faz parte, né, da característica genética, a questão autoimune, que é outra relação. É no intestino delgado que o suco digestório entérico e pancreas se mistura com o químico produzido na região do adrenal? O que tem a ver isso com tudo? Não tem nada, então está errado. A maior parte da digestão por desidratação que ocorre no trato digestório poderá ficar prejudicada por conta da doença celíaca? Não, ela já está prejudicada, mas não por causa da desidratação. As consequências de insensibilidade ao glúten são irreversíveis e comprometem o desenvolvimento metabólico do indivíduo. Não compromete o desenvolvimento metabólico, compromete o desenvolvimento imunológico. É diferente. A absorção que ocorre no intestino é prejudicada na doença celíaca e se dá normalmente em transporte passivo ou ativo, como a maioria das moléculas de glicose. Por quê? Porque ela não absorve como tem que absorver por falta da estrutura chamada vilosidade que está no intestino delgado. Então essa resposta está certa. Resposta, a gente pode dizer para vocês, resposta E. Tá bom? Muito bem. Mas antes de terminar essa aula, vamos lembrar uma coisa para vocês muito importante. Dá um like nesse vídeo, inscreva-se no canal e comenta com qualquer dúvida que você tiver. Se você está precisando de ajuda, um profissional próximo que possa te ajudar não só individualmente, pode mandar uma mensagem por direct que a gente combina uma hora e vamos dar uma aula particular para você, tá bom? Mas vamos estudar acima de tudo, que eu tenho certeza que vai dar certo. Tá legal?